Pessoal, muitíssimo boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês para mais uma live. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras, eu e Juliana, nós estamos aqui pontualmente às 20 horas para trazer sempre um tema importante relacionado à saúde, saúde ocular, mas nem sempre saúde ocular. Tanto é que semana passada a gente teve também uma live bem legal em homenagem a Janeiro Branco, que se comemora, ou pelo menos é uma alusão à prevenção dos transtornos mentais, que foi muito legal, foi muito interessante. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, eu vou levar avante essa ideia, né? E fevereiro roxo, na verdade é fevereiro roxo laranja, não é isso? O roxo, ele diz respeito à conscientização e tratamento das doenças reumatológicas, principalmente duas, que são aquelas duas que a gente vai abordar, Juliana. A fibromialgia e o lúpus eritematoso sistêmico, que eu acho que são realmente doenças muito prevalentes e que podem deixar sequelas e limitações na população, né? E o laranja, né, isso, que fala a respeito da leucemia. A gente vai conversar sobre esse tema não, tá bom? Pessoal, a doutora Juliana é uma médica reumatologista. Ju, se eu estiver errado, você me corrija, tá bom? Tá bom. Ela fez graduação na Universidade de São Francisco. É isso mesmo? Isso mesmo. E a Juliana fez especialização, residência médica, lá no Edmundo Vasconcelos. Juliana, eu me lembrei do Edmundo Vasconcelos, porque quando eu cheguei em São Paulo, há 26 anos atrás, estou ficando velho, Juliana, na época, a minha faculdade de origem, ela tinha convênio com o servidor público estadual. Fica ali do ladinho. Sim, automaticamente, quando eu escutei o nome Edmundo Vasconcelos, eu me lembrei do servidor público. Boas recordações. Aí, em seguida, a Juliana foi... você fez clínica médica no Edmundo Vasconcelos, clínica correto? Médica. Perfeito. Perfeito. Aí, em seguida, a Juliana ela foi para Santa Casa, lá de Santa Cecília, Santa Casa de São Paulo. A Juliana, então, fez a residência dela em reumatologia. E, atualmente, a Juliana está fazendo um doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Correto, Juliana? Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Como é que você consegue, Juliana, dar conta de tanta coisa? Ser profissional liberal, dar conta de casa, não é fácil, né? É uma engenharia complexa. Fala pra gente. É uma engenharia complexa, mas quando a gente faz o que a gente gosta, né, Charles? É sacrificante, mas é algo que vale a pena, né? Que é prazeroso também, né? É cansativo, mas sempre tem o seu lado compensador, né? A sua recompensa. Juliana, eu acho que mulher trabalha muito mais do que homem, principalmente mulher médica. Ou mulher profissional liberal. Mulher de uma forma geral, porque olha só, a mulher ela consegue, não sei como vocês conseguem, ser profissional liberal, vocês dão conta da casa, dão conta do esposo e dão conta do filho. E ainda conseguem na agenda o final do fim de semana para ir para o salão de beleza. Olha, vocês são polivalentes. Porque o homem, Juliana, às vezes trabalha um tiquinho lá fora, quando chega em casa, já está um pouco cansado e disposto, a esposa diz, vem cá, me ajuda com a casa, me ajuda com as crianças. Ah, não dá certo porque eu estou muito cansado. E as mulheres são sempre autorrecarregáveis, tá? É muito legal isso. É um exemplo, na verdade, para a gente. Juliana, eu gostaria muitíssimo de agradecer. Eu sei que a agenda dos nossos colegas são sempre muito apertadas, tal, e você, de maneira muito gentil e educada, aceitou o nosso convite. A nossa ideia, na verdade, Juliana, é basicamente uma. O que a gente quer é compartilhar um pouquinho de conhecimento, com evidência científica e um pouquinho de experiência dos nossos convidados, que são experts no nosso assunto objeto. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre reumatologia, principalmente lúpus e fibromialgia. Eu queria te agradecer bastante por você ter aceitado o nosso convite. Eu queria também agradecer a nossa audiência por estar sempre nos acompanhando. E esse tema também é interessante, Juliana, porque existe uma relação direta entre as doenças reumatológicas e o olho. Existe uma condição no olho, pessoal, que a gente chama de uveíte. É quando você tem inflamação da úvea, formada pela íris, o corpo ciliar e a coroide. E tem muitas doenças do reumatismo que atacam as vistas. Uma outra condição muito comum são o olho seco. Eu sei que você também acha que está estudando bastante Sjögren. Sjögren, pessoal, é uma doença imunológica que acomete algumas glândulas do corpo e ela gosta muito de acometer também a glândula lacrimal principal. E aí o indivíduo não consegue produzir a lágrima por inflamação. Por isso também que eu disse, não, é importantíssimo então a gente fazer uma alusão ao fevereiro roxo, que fala a respeito da conscientização e tratamento da fibromialgia e do lúpus.
E, Juliana, é assim, aquele bate-papo, ping-pong, tá? Eu faço a pergunta, você responde. Às vezes a gente interrompe um pouquinho, porque sempre vem à tona alguma pergunta também interessante da audiência, para tratar de algum tema importante. E eu acho que fibromialgia é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque muitas pessoas são portadoras, infelizmente, desse mal. Mas vamos começar, Juliana, com aquela pergunta bem simples, tá bom? Juliana, responde pra gente. O que é fibromialgia, gente? Perfeito, Charles. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Então, a fibromialgia, Charles, ela é uma condição ou uma síndrome, tá? Que o paciente, ele tem como manifestação principal dores generalizadas de caráter crônico. Então, são pacientes que vêm com dores generalizadas, geralmente há mais de 3 meses. E é uma dor que é difícil até para o paciente caracterizar. Okay. Geralmente ele fala que parece que é uma dor no osso, uma dor no músculo, ele não sabe muito bem definir aonde dói, tá? Okay. Ele fala que ele tem a sensação que parece que um trator passou por cima dele, né? Pode doer várias partes do corpo. Tá. Mas além da dor, ele pode ter outros sintomas associados, tá? Então, outros sintomas que são frequentes na fibromialgia: dores de cabeça de repetição, insônia, então uma dificuldade para pegar no sono. Às vezes o paciente até consegue dormir, mas ele acorda cansado, é aquele sono não reparador, né? Parece que ele dormiu a noite inteira, mas como se não tivesse dormido. Acorda como se tivesse passado a noite inteira acordado. Tá. Ele tem sintomas também gastrointestinais, então pode ter períodos de intestino mais preso, né, constipação, períodos com intestino mais solto, diarreia, né? Além da dor, pode ter parestesia, então formigamentos pelo corpo também, né? Então, são sintomas bem ricos e associados a esses sintomas, muitas vezes os pacientes têm sintomas psicológicos associados, como ansiedade, tá? Ou depressão. Então, esse quadro, né, emocional associado à dor, ele vira meio que um ciclo vicioso, né? Meio que prejudicando o outro. Entendi, perfeito. É muito interessante o que você está comentando, Juliana, porque a gente está falando, em teoria, de uma doença que inicialmente tem preferência por articulações, ou músculo, ou osso, ou cartilagem e tal. Mas quando você vai descrevendo as outras manifestações, você diz, meu Deus do céu, como é que uma doença da junta, ela pode se espalhar pelo corpo todo, e além do mais, ela pode também causar alteração no meu emocional. Daí porque a gente resolveu tratar desse assunto e trazer à tona essa questão. Juliana, a reumatologia já tem alguma ideia de qual seria as causas? É uma causa só, são várias causas, ou ainda não se sabe ao certo? O que está por trás da fibromialgia? Perfeito. Nós ainda não temos uma causa muito bem estabelecida do porquê a pessoa desenvolve a fibromialgia. O que a gente sabe é que o cérebro da pessoa que tem essa condição, ele acaba respondendo de uma forma exacerbada a estímulos dolorosos, né? Então, ele tem uma hipersensibilidade maior à dor, né? Então, ele tem mais neurotransmissores, né, que são para o público que não é médico entender, né? Ele acaba formando neurotransmissores, que são comunicações nervosas para a dor a mais, em excesso. Muitas vezes são pacientes... Opa, desculpa. Acontece, viu, pessoal? Isso, pronto, voltamos. São Muitas vezes acontece, né? O paciente conta uma história, por exemplo, dele ter tido uma dor, por exemplo, no ombro, ou no quadril, ou no joelho, por alguma lesão, e esse quadro doloroso não bem tratado vai
hiperestimulando esse cérebro deste paciente, né? E esse cérebro desse paciente acaba mandando mais informações dolorosas para o resto do corpo. Então, provavelmente toda essa ação desses neurotransmissores, essas diferentes comunicações nervosas, né, esse hiperestímulo, faz com que haja também em outros pontos, não somente em músculo, não somente articular, tá? Tá, interessante. A Maristela Mendes está perguntando o seguinte: dores nos membros inferiores também é característico? Você viu que o pessoal vai participando. Então, a dúvida da Maristela: dor específica somente dos membros inferiores pode ser fibromialgia, ou a fibromialgia vem acompanhada com outros sintomas? Perfeito. Assim, sempre quando a gente recebe um paciente, né, com queixa de dores, a gente sempre tem que investigar outras causas, né? Nunca sempre não pensar apenas na fibromialgia, né? Dor só em membros inferiores, eu tenho que sempre descartar outras causas vasculares, causas neurológicas mesmo, né? Então, pode ser um início de... Pode, tá? Pode ser que o paciente... mas a gente tem que ter aqueles outros sintomas associados também, para chegar ao diagnóstico, né? Até um tempo atrás, a gente definia muito a fibromialgia por pontos dolorosos, né? Então, o paciente tinha que ter 11 pontos dolorosos para que a gente classificasse ele como um paciente com fibromialgia, e hoje a gente sabe que não precisam ser 11 pontos dolorosos, né? Quer dizer que se o paciente tem 9, e tem cefaleia, e tem dor abdominal, e tem sono não reparador, não é fibromialgia? Não, pode ser fibromialgia também, né? Então hoje a gente não leva mais só em consideração os pontos dolorosos, a gente leva em consideração esse conjunto de sintomas que o paciente vai ter na história. Então, só dor em membros inferiores, talvez eu tenha que pensar também em outras causas. Perfeito, excelente. Juliana, como é que a gente faz o diagnóstico de fibromialgia? É só a história clínica, ou aquela história clínica bem específica, ou a gente pede algum exame complementar? Exames complementares seriam exames de imagem, faz exames de sangue. Então, na tua rotina, no dia a dia, você está com uma suspeita grande. Então, você recebeu o paciente, ele vem com essa historinha de contar de dor, sim, um pouquinho de ansiedade, comprometimento gástrico, e aí você diz, opa, uma possibilidade seria fibromialgia. E aí, como é que você conduz? Como é que a gente consegue, então, ter certeza, ou pelo menos uma chance maior, se o paciente é portador de fibromialgia ou não? Perfeito. O diagnóstico é clínico, tá? Então, a gente vai levar em consideração a história desse paciente, o que ele conta pra gente, tá? Mas, na prática clínica, e é recomendado, você pode também pedir alguns exames laboratoriais para investigar causas que o paciente pode ter associadas e que podem até piorar o quadro de fibromialgia, como, por exemplo, anemias, doenças tireoidianas, né, hipotireoidismo, alguns distúrbios eletrolíticos, né, hipovitaminose D. Então, assim, na história a gente já suspeita, mas a gente pede exames laboratoriais gerais mais para ver se ele pode ter alguma outra condição que pode estar piorando este quadro, ou até doenças que podem mimetizar, ou parecer, para falar o termo mais popular, parecer com a fibromialgia. Tá? Mas um exame específico, até o momento, nós... de imagem... Teve um pequeno delay Isso, agora voltou ao normal. Tudo bem, tranquilo. Sim. Muito bem. Juliana, vamos pensar então agora em tratamento. Então, a gente recebe o paciente com a suspeita, os exames não são específicos, a clínica é soberana nesse caso, mas a gente precisa diminuir ou amenizar de alguma forma o sofrimento desse paciente, não é isso? Como é que faz o tratamento do paciente portador de fibromialgia? Tem que tomar remédio por boca?
tem que aplicar laser. A gente vive agora numa época que se fala muito em laser. Tem laser no tratamento de fibromialgia. E essa história de tomar remédio por boca tipo anti-inflamatório tem efeito colateral? É uma pergunta um pouquinho extensa. E a história da acupuntura. Vocês utilizam a acupuntura como tratamento de paciente de fibromialgia? E você comentou previamente, Juliana, que os pacientes também podem desenvolver alguns quadros depressivos. Faz alguma terapia para lidar com esse paciente? Então, compartilhe um pouquinho a tua experiência, como é que vocês tratam, como é que vocês lidam com os pacientes com fibromialgia? Vocês escalonam, assim, estadiam a doença? Fibromialgia, grau leve, moderada, grave, alguma coisa do tipo, ou não? Tá. Então, o que eu vou falar aqui em relação ao tratamento é o que tem mais evidência científica, tá? Então, assim, tem trabalhos com tudo que você possa imaginar para tratamento da fibromialgia. Mas o que tem mais evidência são três pilares, né? Então, o primeiro, um dos que na minha concepção e na concepção dos estudos, não é só na minha, mas também o que mostram os estudos científicos, o que mais tem evidência para melhora é o exercício físico. De preferência, o exercício físico aeróbico. É o que os estudos mais mostram uma evidência científica. Na minha prática, o que o paciente... Aeróbico, correr na esteira, pedalar, caminhar. Então, precisa acelerar o coração. Ok, perfeito. Mas na minha prática, o que o paciente gostar de fazer e puder fazer, está perfeito. Tendo uma rotina de exercício físico, isso que é muito importante, é ter uma rotina. Né? Então, eu falo para os pacientes, se é segunda, quarta e sexta que você vai fazer, que você vai se programar, é segunda, quarta e sexta. Não pode inventar desculpa, tem que ir. Né? Lógico que na minha prática, o que eu faço? Eu não falo para o paciente já ir de cara, vai para uma academia, vai puxar ferro, vai correr. Eu começo meio que progressivamente. Então, eu falo para começar com uma caminhada de meia hora, 15 minutos, um mês, aí depois mais um pouquinho, meio que para ir soltando o corpo, meio que para ir se adaptando. E explico, né, que nesse início do exercício físico, ele pode ter dor, isso é normal, né? Todo mundo que vai para a academia, no dia seguinte, está quebrado. Mas os pacientes com fibra, a gente tem que ser um pouquinho mais sensível, porque eles têm um limiar de dor, né? Eles têm uma dor um pouquinho mais exacerbada do que quem não tem a fibra. Então, eu tenho que ir adaptando esse paciente, né? Entendi. Então, o exercício físico é fundamental. Um outro pilar do tratamento são os medicamentos, né? Só que a gente tem que lembrar que a gente está tratando de uma dor crônica e que existe diferença entre dor aguda e dor crônica. Então, para o pessoal entender, dor aguda é uma dor, por exemplo, você dá uma batida no braço, machuca aquele braço, né? Naquele momento você já vai ter uma dor, então você toma um analgésico e em algumas horas você já sente uma melhora. Dor crônica não, a gente está falando aqui de pacientes com dor há mais de 3 meses. Então, esses pacientes não dá para você tratar com analgésico e anti-inflamatório, porque você não tem um dano do tecido, você não tem uma lesão no músculo, você não tem uma pancada no braço, e não é uma dor aguda, é uma dor crônica. Então, para isso, nós temos algumas medicações, algumas classes de medicamentos que se mostraram ao longo do tempo e ao longo de estudos eficazes para o tratamento da dor crônica. E aí entram os relaxantes musculares, né? Entra também os neuromoduladores, que são classes de medicamentos, até muitos usados como anticonvulsivantes, mas aqui não é pensando em convulsão. Aqui nós estamos pensando em tratar dor,
porque eles são eficazes para a dor. Né? E aí entra algumas classes, pregabalina, gabapentina, tá? E corticoide, os antidepressivos. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Vai ser uma das poucas vezes que o reumato não vai usar corticoide, porque não vai trazer benefício para o paciente. Perfeito. Tá? E uma outra classe muito utilizada são os antidepressivos, tá? Mas não são todos os antidepressivos que nós nos utilizamos. São antidepressivos que nós sabemos que são eficazes também para tratar dor. Entendi. E os trabalhos mostraram isso. Então, alguns exemplos: fluoxetina, duloxetina, amitriptilina, nortriptilina. Então, são medicações que comprovadamente melhoram quadros de dor crônica. Então, esses são os 3 pilares. E o terceiro pilar, faltou o terceiro, é a terapia. Né? Porque lembra que eu comentei no início, né? Muitas dessas pacientes têm quadros de ansiedade e depressão associados, e lembrar que isso vira um ciclo vicioso. Quem tem mais dor, tem mais ansiedade. Quem tem mais dor, tem mais depressão, né? Fica mais triste, obviamente. Né? Ninguém quer ter dor, né? Dor limita a pessoa, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela entra, né? Ela é ela faz parte, né? De uma das vertentes da psicologia, em que o terapeuta, ele faz, dentro da fibromialgia, o que ele faz? Ele busca, ele ajuda o paciente a entender como que ele se comporta diante daquela dor e ajuda ele a mudar este comportamento para enfrentamento desse sintoma. Então, isso é muito interessante. Então, esses são os pilares principais. A acupuntura, existem trabalhos mostrando que evidência que pode melhorar, mas tem trabalhos que não. Então, existe uma certa controvérsia. Tem pacientes que perguntam, doutora, posso tentar? Posso fazer? Eu falo, não tem problema, a gente pode, mas eu sempre explico. Você vai fazer, pode fazer a acupuntura, mas sempre lembrando daqueles outros pilares do tratamento, né? Principalmente reforçando a terapia e o exercício físico. Perfeito, excelente. Juliana, olha só, como o assunto é interessante, vem à tona muitas dúvidas, mas o tempo não para e a gente precisa ainda falar um tiquinho sobre lúpus eritematoso, não é isso? Então já vamos para o próximo tema, porque a gente tem aí uns 6, 7 minutinhos. Juliana, muito legal sobre fibromialgia, acho que a gente conseguiu passar a mensagem de maneira bastante clara, objetiva para a nossa audiência. Agora vamos para uma outra doença, que também é comemorada nesse fevereiro roxo, que é o lúpus. O lúpus realmente é uma doença bastante prevalente, e que ela está aí no nosso meio, causando uma série de consequências. Mais ou menos a mesma raciocínio, Juliana. Fala para a gente o que é o lúpus eritematoso. É só lúpus a palavra ou é lúpus eritematoso sistêmico? Orienta a gente nesse sentido conceitual. Sim. É que nós temos 2 lúpus, né? Nós temos o lúpus eritematoso sistêmico, que é aquele que é o que nós estamos, né? Que é o que eu vou entrar mais. E nós temos o lúpus cutâneo, né? Então, o lúpus eritematoso sistêmico, ele vai sistêmico. O que isso significa? Pode pegar diversas partes do corpo. Né? Então, não somente a pele, ou às vezes nem pega a pele. Né? Mas pode pegar pulmão, rim, articulações, né? Pode acometer essas outras partes, sistema nervoso central, que é cérebro, sistema nervoso periférico, então os nervos. Então, e já o lúpus cutâneo vai ser restrito à pele.
Então, geralmente, fica mais com a dermatologia, o eritematoso sistêmico fica conosco e muitas vezes com a dermato junto, né? Porque como é uma doença sistêmica que pode pegar diversas partes do organismo, às vezes a gente precisa de outros colegas nos ajudando na condução do caso, né? Então, o lúpus eritematoso sistêmico, então, ele é uma doença inflamatória, autoimune, crônica, né? Então, ela gera uma inflamação, então ela é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, ela tem controle, e é caracterizada principalmente por períodos de remissão, remissão quer dizer que o paciente está bem, versus períodos de atividade, que é quando o paciente está com a doença em atividade, aflorada, com manifestação clínica. Então, existe essa oscilação. Às vezes o paciente está bem, às vezes o paciente está em atividade, né? Você já falou que a doença é autoimune e sistêmica. Eu fiquei pensando, mais ou menos aquele raciocínio. Então, a gente tem um distúrbio imunológico, que não tem preferência por um órgão, mas às vezes ele se alastra pelo restante do corpo e tem um comprometimento importante de vários órgãos. Aí cada órgão vai manifestar seus sintomas e sinais específicos. Então, falando sobre diagnóstico, deve ser um raciocínio semelhante ao da fibromialgia. Quais são os principais sinais e sintomas, Juliana, do paciente portador de lúpus? Então, como você mesmo também reforçou, Charles, então é uma doença sistêmica, né? Quando a gente fala de doença sistêmica, o paciente pode ter manifestações que a gente diz constitucionais, para o pessoal entender, são manifestações mais inespecíficas, como perda de peso, febre, mal-estar geral, um cansaço, uma fadiga importante. E pode ter os sintomas mais relacionados com a doença, que seriam queda de cabelo, mas não é uma quedinha de cabelo qualquer. O paciente fala que acorda de manhã, tem cabelo no travesseiro, né? Pode ter manchas na pele, manchas eritematosas. Eritematosas são avermelhadas, principalmente em áreas expostas ao sol. Pode ter feridas na boca, geralmente no céu da boca também. Pode ter também aumento de gânglios, aquelas popularmente também conhecido como ínguas, pode ter também. E outros sintomas também. Então, isso mais falando em quadro cutâneo, né? Mas pensando que pode pegar outras partes do corpo, então o paciente pode ter acometimento das articulações, então ter dor nas articulações, principalmente pequenas articulações. O que são pequenas articulações? Das mãos, dos punhos, dos pés, né? Então, a paciente, e é uma dor que geralmente os pacientes acordam de manhã com dor e melhoram ao longo do dia, pode ter edema, né, inchaço dessas articulações, e pode ter outros sintomas, cansaço, falta de ar, caso pegue o pulmão, pode ter convulsão, dores de cabeça, caso pegue o cérebro, pode ter inchaço mais generalizado, espuma na urina, caso pegue o rim. Então, é uma doença com uma gama imensa de manifestações clínicas. Ela comete então, mais uma... É isso aí, não, tá perfeito, Juliana. Ela comete mais homem ou mulher? Porque a gente costuma falar que ela tem uma preferência por mulher, é isso mesmo? Oi? Desculpa, deu uma cortada, Charles. Tem preferência por sexo ou idade? Sim. Sim, geralmente o lúpus ocorre mais em mulheres jovens, né? Então, uma relação de 9 mulheres para cada homem. E na faixa etária, geralmente por volta dos 25, 40 anos. Perfeito, excelente. Então, realmente tem uma... Tá. Como é que se dá o diagnóstico do lúpus? É semelhante à fibromialgia? É exclusivamente sistêmico?
clínico, ou como tem uma gama de outros órgãos acometidos, precisa fazer muitos exames complementares, tanto exames de sangue como exames de imagem. Como é que está o diagnóstico do lúpus? Perfeito. Então, o diagnóstico é o somatório da história clínica do paciente, então aquilo que ele conta para o médico, mais o exame físico compatível e associado a isso, os exames laboratoriais. Perfeito. Entre os exames laboratoriais, a gente, por ser uma doença sistêmica, que pode pegar diversas partes do corpo, a gente pede exames laboratoriais que nós dizemos que são gerais, então, hemograma, urina, provas inflamatórias, que medem inflamação do corpo, a gente solicita também, e também exames mais específicos para a doença. Que daí entra, por exemplo, o famoso FAM, que muita gente já conhece, e dosagens de anticorpos. Os anticorpos são ainda mais específicos. Um detalhe importante que eu quero frisar aqui é que ter FAM positivo não quer dizer ter lúpus. É o conjunto que faz com que a gente pense que a pessoa pode ter lúpus ou até alguma outra doença autoimune. Tá? Então, o FAM não é um exame específico, não é, eu tenho FAM positivo, eu tenho lúpus. Não. Tem que ser essa somatória, esse conjunto. Perfeito, excelente. Vamos para a próxima etapa. Então, a gente se preparou com uma paciente jovem, sexo feminino, que veio com sinais e sintomas muito característicos, pedimos alguns exames que sugerem fortemente o lúpus, e a gente precisa tratar esses pacientes. Mais uma vez, Juliana, como é que a gente trata? É só medicação por boca? Tem que fazer laser? Tem alguma medicação específica? Se usa imunossupressor para tratar a doença imunossupressora? Isso é uma pergunta muito recorrente e frequente. Como é que se trata o lúpus eritematoso sistêmico? Maravilha. Então, assim, o lúpus, né, nós vamos tratá-lo a depender de como o paciente manifesta a doença. Então, quais locais do corpo dele estão acometidos pela doença, certo? Então, se eu tenho um paciente que tem artrite, é um tipo de medicamento. Se eu tenho um paciente que está com acometimento nos rins, que é mais grave, vai ser uma outra forma de tratamento. Então, eu vou determinar o tratamento pelo tipo ou pela forma como esse paciente está manifestando a doença. Entretanto, uma medicação, a não ser que haja alguma contraindicação, ela deve ser colocada para todos os pacientes. Mais uma vez, frisando, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação, que é a hidroxicloroquina. Ela vai ser indicada, todos os pacientes que puderem se utilizar dela, vão se utilizar dela, tá? Por quê? Porque os trabalhos mostram que quem usa hidroxicloroquina tem menos chances de reativação da doença acordar. Tem um controle melhor da doença. E ela tem várias outras funções também que hoje a gente já sabe. Então, ela é muito importante. Corticoide. Né? Então, o corticoide, que muita gente comenta, o corticoide, ele vai... Quando que eu vou usar o corticoide? Quando o paciente está com a doença ativa. Né? Então, eu falo para os meus pacientes, assim, eu brinco que ele é o bombeiro, que vai me ajudar a apagar um incêndio. Mas a dose dele vai ser também determinada pela gravidade do lúpus. Mas hoje, para os pacientes não terem medo, hoje a reumatologia mudou muito. A gente tem muito mais medicamentos do que alguns anos atrás. Então, a nossa meta é sempre deixar o paciente bem, com outras medicações e o mais breve possível sem o corticoide. Então,
Isso a gente já tem muito na nossa mente. Mas quando eu preciso dele, que é quando o paciente não está bem ou tem algo muito grave acontecendo, é ele que vai me ajudar. É ele que vai ajudar o paciente. Por que a gente usa imunossupressores em uma doença imunossupressora, né? Porque eles vão, quando a gente fala de uma doença imunossupressora, a gente, a grosso modo, numa linguagem popular, são as nossas células de defesa agindo contra nós mesmos. Então, ao invés de agir contra vírus, bactérias invasoras, elas passam a agir contra as nossas células normais. Ok. E eu preciso de medicamentos que deem um freio nelas, que fale, opa, vamos trabalhar diferente, vamos diminuir essa atividade, essa ação de vocês em cima do organismo da pessoa. Então, consequentemente, quando eu estou agindo em cima de células de defesa, acaba tendo essa redução da imunidade. Mas uma coisa muito importante, o paciente que está em tratamento, que está controlado da doença, ele tem muito menos chances de ter infecção do que aquele paciente que não trata. Isso, qualquer lugar mostra isso, tá? E o corticoide, né, os trabalhos também mostram que perto das outras medicações que nós temos, eles costumam ser os vilões das infecções. Mas é por isso que a gente sempre busca tirar o paciente do corticoide e deixá-lo com aquelas outras medicações e bem. Tá? Então, o principal é controlar a doença. Se a doença não está controlada, se o paciente não está bem, sem as manifestações, tanto clínicas quanto laboratoriais, maior a chance dele de ter infecções graves. Joia. Juliana, nosso tempo estourou. Uma última pergunta para a gente encerrar. Você que tem uma pesquisadora nata, tem aí a ciência na veia ou nas artérias, né? Quando você olha para o futuro, a gente vive hoje no mundo pós-moderno, a gente vive dentro de uma revolução digital. É muito comum se falar em inteligência artificial, metaverso, big data, genoma. Quando a gente pensa no futuro, como é que você consegue imaginar, principalmente, eu acho que diagnóstico e tratamento, porque manifestação clínica a gente já tem mais ou menos definida, né? Será que os próximos anos prometem para a gente algum diagnóstico mais certeiro ou um tratamento um pouco diferenciado? Como é que a Juliana consegue vislumbrar esse futuro pensando em fibromialgia e lúpus eritematoso sistêmico? Eu acho, em relação à fibromialgia e mesmo ao lúpus, eu acho que ainda a gente tem alguns caminhos da fisiopatologia, então, do que acontece para o paciente ter essas doenças que ainda estão obscuras. Algumas, né? O lúpus até já está mais esclarecido do que a fibromialgia, né? Então, eu acho que ainda na fibromialgia a gente tem muito que caminhar com relação ao conhecimento do porquê que ela acontece e, a partir disso, trazer medicamentos mais promissores. No lúpus, eu acho que, assim, isso já tem sido já estão buscando isso, que é um mapeamento genético, né, das pessoas. Então, quais genes estariam mais, a gente sabe quais genes estão mais relacionados, mas quais genes estariam mais relacionados a uma melhora do tratamento para tal medicação? Né? Então, qual o perfil do paciente pode responder melhor a essa ou aquela? Então, a gente está buscando na terapia genética isso. E também tentando buscar dosagens de citocinas inflamatórias. Citocinas inflamatórias, para o pessoal entender, são substâncias que são produzidas por células, né, pelo sistema imunológico, e são essas substâncias que agem em cima dos órgãos que podem ser acometidos no lúpus.
Então, a gente está em busca também de tentar mapear quais são as citocinas, dosar essas citocinas em cada paciente, para daí eu trazer o medicamento mais adequado para agir nessa população. Perfeito. Juliana, a última pergunta. Se alguém com fibromialgia, ou com lúpus, ou com qualquer doença reumatológica, precisar passar em consulta contigo, compartilha o endereço das tuas redes sociais, a tua clínica, o lugar onde você trabalha, por gentileza. Perfeito. Eu vou colocar aqui. Coloquei aqui, essa é a minha clínica. E vocês estão super convidados, caso tenham algum conhecido, ou estejam com alguma dúvida, alguma angústia, a me procurarem. Onde é que fica, Juliana? Qual é o endereço físico? Em Santana. É em Santana, tá? Eu atendo na Zona Norte de São Paulo. Tá bom. E vocês são super bem-vindos. Tá bom. Juliana Gennari. Gennari é italiana, não é isso, Juliana? Sim, totalmente. Fala muita massa de final de semana? Olha, eu gosto. É tudo de bom. É muito bom. Juliana, muitíssimo obrigado por ter atendido ao nosso convite. Muito gentil, muito simpática, domínio de palco, domínio de assunto, muito bom. Foram muitos os comentários da nossa audiência. Eu já gostaria de deixar reservado no próximo ano, fevereiro roxo 2024, para a gente estar aqui conversando sobre um tema muito importante, tá bom? Audiência, se esse assunto é importante para você ou para alguma pessoa que você conhece, não esqueça de compartilhar esse conteúdo. Você sabe da importância de você também clicar lá no like. Compartilhe esse conteúdo, é um conteúdo de qualidade. São pessoas experientes que estão falando de assuntos que elas dominam, tá bom? Próxima quarta-feira a gente continua com as nossas lives. Juliana, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Tenha um excelente noite, um excelente final de semana. Pessoal, muitíssimo obrigado. Tamo junto, fica com a gente. Tchau, tchau. Obrigado, Juliana. Tchau, tchau. Um abraço, foi um prazer. Tchau, tchau.